A cobra venenosa de Putin, se estendendo para a Europa, foi decapitada. A Ucrânia tirou tudo da mesa e levou a Rússia direto para o epicentro da catástrofe. Durante anos, contaram a mesma mentira para toda a Europa. Estamos ligados à Rússia, não temos alternativa. Chegaram ao ponto de chantagear abertamente a Europa e Kiev, com esse poder do gasoduto russo em suas mãos. No momento 23 de fevereiro, o primeiro-ministro húngaro Orbán começou a se mensagem da ucranianizam. Viu de o nome de cura ou é salpar caso Kvarnavor, ou mesmo saltas, tomar o segundo Kvarnava, x-nadig, ao menos kubicon. Até recebermos remessas de petróleo da Ucrânia. Sua única moeda de troca eram as válvulas de petróleo que passavam por seu território. O primeiro-ministro eslovaco Fico foi ainda mais longe. Zúčastnění požadavky zastavení núdzových dobávok elektrickej energie na Ucrânia. Esta foi uma declaração aberta de guerra à infraestrutura civil de Kiev. Mas menos de 24 horas depois, a retaliação da Ucrânia foi devastadora. Em vez de uma nota diplomática, trouxe uma espada flamejante. Na noite de 23 de fevereiro, drones ucranianos atacaram a principal estação de bombeamento do oleoduto Druzhba, em Tartaristão. A refinaria de petróleo Kalinino visada e a estação de bombeamento integrada Druzhba, foram reduzidas a ruínas por ataques de precisão, envoltas em chamas. Este ataque cirúrgico criou uma fratura massiva ao longo das falhas geopolíticas da Europa, levando seus efeitos a milhares de quilômetros a oeste, até as capitais, em segundos. A instalação-alvo era muito mais do que uma mera estrutura industrial. Era a principal artéria que sustentava a influência política de Moscou na Europa Central. As raízes deste oleoduto remontam às profundezas da Guerra Fria, aos anos 1960. O que os tanques soviéticos não conseguiram em Praga ou Budapeste, o petróleo barato fluindo pelo oleoduto Druzhba realizaria. Durante décadas, este oleoduto alimentou a indústria da Europa Oriental, mas, em troca, manteve a vontade política desses países refém. No entanto, hoje, ao nos aproximarmos de 2026, o cenário assumiu uma dimensão completamente diferente. Esta infraestrutura, que o Kremlin usou por anos como uma ferramenta de disciplina política, agora se transformou em uma bomba explodindo em suas próprias mãos. Na noite de 23 de fevereiro, a Ucrânia destruiu permanentemente o núcleo do sistema que mantinha de pé o triângulo entre o Kremlin, Budapeste e Bratislava. Com este movimento final, a veia venenosa de chantagem de Putin que alcançava a Europa foi cortada. Mas o plano da Ucrânia não era apenas sobre destruição. O plano era muito mais profundo e mais implacável. A Ucrânia pretendia tomar tudo o que Vladimir Putin tinha. Não se tratava apenas de neutralizar os cavalos de Troia de Putin na Europa. Era sobre deixá-los sem saída para mudar de lado. É aqui que as coisas ficam interessantes. Aqui, a Ucrânia executou um plano impecável para marginalizar o Kremlin. Nesta nova equação, onde o caçador se torna a caça e o chantagista é chantageado através de sua própria infraestrutura, a administração de Kiev ofereceu a Budapeste e Bratislava, que estavam encurraladas, uma saída irresistível e impecável, o oleoduto Odesa-Brody. Quando você ouve essa proposta, pode pensar que é apenas mais um oleoduto, mas ler geopolítica exige olhar nas entrelinhas. Odesa-Brody não é um oleoduto comum. É o pior pesadelo de Putin. Odesa-Brody é um oleoduto de petróleo bruto que começa no porto de Odessa, na costa do Mar Negro, e segue para o oeste, através da Ucrânia, até o coração da Europa. O propósito deste oleoduto nunca foi transportar petróleo russo. Pelo contrário, foi construído inteiramente para contornar a Rússia, para levar as riquezas do Mar Cáspio para a Europa, sem nunca tocar o solo russo. O petróleo do Azerbaijão e do Cazaquistão fluiria por este oleoduto. É aqui que as coisas ficam incrivelmente interessantes, porque esta equação reúne diretamente o eixo de Ankara, Baku e Kiev. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, sentou-se com a Ucrânia muitas vezes ao longo dos anos para discutir este projeto. Aliyev disse na época: reviver este projeto criará boas oportunidades de transporte ao conectar o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Mar Báltico. O Azerbaijão fornece grandes quantidades de petróleo para o mercado europeu. O plano era o seguinte: o petróleo azeri seria transportado para o Mar Negro via Geórgia ou Turquia, por mar ou oleoduto. De lá, seria enviado para o porto de Odessa, na Ucrânia, e em seguida, bombeado para a Europa, através do oleoduto Odesa-Brody. A Turquia é o principal equilibrador estratégico nesta equação, aliviando a carga de petroleiros nos estreitos, apoiando rotas alternativas e garantindo o fluxo seguro de energia do Cáspio para o Ocidente. Agora, a Ucrânia está oferecendo a Orbán e Fico uma carta tremenda. Você quer petróleo? Não vamos te dar petróleo russo.
Vamos te dar petróleo do Azerbaijão, petróleo do Cáspio. Você dependerá de nós, da Turquia e do Azerbaijão. Isso é tirar a arma das mãos de Putin e usá-la para manter os aliados de Putin como reféns. Orbán e Fico devem aceitar esta oferta se quiserem salvar suas economias, porque se não conseguirem combustível para seu próprio povo, perderão seus cargos. Mas no momento em que aceitarem esta oferta, terão terminado completamente a sua dependência da Rússia e se integrado no corredor energético Ucrânia-Turquia-Azerbaijão. Esta integração é um pesadelo para Putin, e o líder russo tem suado há anos para evitá-la. Porque as raízes deste movimento, na verdade, remontam a 20 anos. Esta visão, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, foi uma jogada estratégica, projetada para quebrar o monopólio de trânsito de Moscou. No entanto, Vladimir Putin percebeu este projeto como uma ameaça massiva ao seu império. Até 2004, o Kremlin conseguiu reverter o fluxo do oleoduto ao ativar seu aparato de pressão sobre a Ucrânia. Gigantes de energia russos, como a TNK-BP, realizaram uma operação de 100 milhões de dólares para encher o oleoduto. Atividades de lobby realizadas simultaneamente garantiram que o Cazaquistão ficasse confinado a raízes russas, como o consórcio do oleoduto do Cáspio. Uma grande parte da Europa tornou-se dependente do gás e do petróleo russos, e as rotas alternativas do Cáspio foram estranguladas por uma estratégia de estrangulamento. Claro, as ações da Europa contra o plano mortal de Putin não se limitaram a desativar estrategicamente essa ponte. Foram muito mais engenhosas, silenciosas e invisíveis para apagar fisicamente a Rússia do continente. Para entender esta operação, devemos primeiro olhar para o norte do mapa nos Bálticos: Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia. Esses países não apenas fecharam todas as suas conexões terrestres com a Rússia, eles praticamente as selaram. A base militar da Rússia na Europa, Kaliningrado, não é mais uma fortaleza, mas uma prisão cercada por águas da OTAN. Os serviços de trem foram suspensos, as travessias de caminhões estão proibidas. A ligação vital de Moscou com o Báltico foi cortada por isolamento estratégico. Os olhos e ouvidos lá dentro estavam constantemente relatando. No entanto, em novembro de 2025, a administração de Varsóvia fechou oficialmente e fisicamente o consulado-geral em Gdansk, o último bastião de inteligência da Rússia na costa do Báltico. Este foi o ato final do jogo, que começou em 22 de outubro de 2024, quando a Polônia fechou o consulado da Rússia em Poznan, dizendo: "Acabem com a guerra híbrida." Putin ainda estava contando com um último ponto estratégico, as pontes de energia. Mas agora essas pontes também estão fechadas. A Polônia, com seus enormes terminais de GNL construídos no porto de Gdansk e gás norueguês, enterrou o gás russo no norte. Enquanto o Kremlin tem ameaçado por anos, vocês vão congelar sem nós. A Europa completou seu próprio escudo energético com GNL americano e gás norueguês, efetivo a partir do inverno de 2025. O norte congelou. A fronteira oriental se transformou em uma muralha de castelo. Putin tinha apenas uma porta dos fundos restante para infiltrar-se na Europa, o sul. O plano de Moscou parecia impecável no papel. Se fossem expulsos do norte, entrariam pelo sul via a rota do Adriático. Afinal, Orbán e Fico estavam esperando no final dessa rota, então Putin contava que a rota do Adriático ainda estivesse aberta. Moscou usou essa rota para incitar Budapeste contra Bruxelas. No entanto, através de obras de infraestrutura realizadas discretamente ao longo de 2025, Bruxelas já havia transformado essa rota em uma armadilha mortal para a Rússia, em vez de uma corda de salvação. Se isso fosse tudo, talvez Putin pudesse ter encontrado uma saída, mas havia outra catástrofe que Putin não havia calculado. Para que a armadilha funcionasse perfeitamente, a Rússia não poderia ter nenhuma outra rota de escape restante. A perseguição implacável do Ocidente havia começado não apenas em terra, mas também no mar. A proibição da UE sobre a transferência de GNL e petróleo entrou em pleno efeito no inverno de 2026. Navios da frota sombra russa, sem seguro e sem bandeira, desrespeitando a lei internacional, foram caçados um a um nas ilhas gregas e nos estreitos dinamarqueses. Com a rota marítima bloqueada, a Rússia foi empurrada sem saída para o único gasoduto restante, ou seja, para o colo da União Europeia. A estratégia de Bruxelas era simples: fechar os mares, forçá-los a ir por terra, pelo gasoduto Adriático. Eles passariam por aquele gasoduto ou se afogariam. A Rússia estava correndo em direção à armadilha por conta própria.
E naquele exato momento, justo quando a Rússia pensou que estava dando seu último suspiro, a porta bateu na cara deles. Mas não foi a Croácia que a fechou. Foi a mente coletiva da União Europeia. Naquela linha que Putin acreditava há anos ser essencial para nós, Bruxelas já havia concluído suas preparações técnicas. A administração de Zagreb simplesmente implementou as instruções da União Europeia. Os dados técnicos foram colocados na mesa. Foi dito que a alternativa está pronta. E com uma única decisão em 16 de fevereiro de 2026, as últimas pontes do Kremlin na Europa também foram cortadas. Observando o curso superficial dos eventos, a situação parecia ser uma negociação regional de energia rotineira. O histórico oleoduto Druzhba, que se estende da Ucrânia para a Europa, havia perdido sua confiabilidade devido aos danos sofridos em meio às dinâmicas imprevisíveis do conflito no terreno. Em resposta a essa instabilidade de infraestrutura, Hungria e Eslováquia começaram a bater nas portas diplomáticas da Croácia em busca de uma rota alternativa para preencher a crescente lacuna energética. O plano deles era baseado em um cenário de transição pragmático. Quando a Rota do Norte se tornasse arriscada, eles trariam petróleo russo para o Adriático e o transportariam para suas refinarias usando o oleoduto Janaf da Croácia. O objetivo deles era continuar bombeando a energia do Kremlin sob o pretexto de necessidade infraestrutural. No entanto, havia uma realidade fundamental que eles perderam de vista devido à miopia diplomática. O verdadeiro contraparte deles não era apenas a administração de Zagreb, mas a mente institucional da União Europeia, que estava rearranjando o tabuleiro de xadrez. No entanto, o processo de ocupação que começou em 2022, ironicamente, levou Putin a cair na sua própria armadilha geopolítica. A estratégia de guerra do Kremlin, que visava a infraestrutura energética, foi revertida pelas contramedidas assimétricas e criativas da Ucrânia. O equilíbrio no terreno mudou drasticamente. Em 2024, apenas 81 operações de precisão realizadas por UAVs ucranianos reduziram a capacidade de refinarias russas em 10% e causaram uma perda de 9% nas exportações marítimas. Em novembro de 2025, o terminal CPC, que transportava 80% do petróleo cazaque através da Rússia, foi atingido por duas operações separadas. Em dezembro de 2025, o ataque à plataforma Filanovsky da Lukoil no Mar Cáspio esclareceu o quadro. As exportações de energia russas estavam agora sendo empurradas para uma rota arriscada, pouco confiável e cara. Em meio a esse caos, o oleoduto Odesa Brody, que Putin havia sabotado por anos, ressurgiu das cinzas e foi apresentado como uma alternativa impecável. Esta alternativa tem o poder de abalar fundamentalmente a relação entre Putin e os cavalos de Troia. O plano da União Europeia de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis russos até 2027 está pressionando Budapeste a um ponto de estrangulamento. Esta situação prende Viktor Orbán em um enorme dilema, deixando-o em uma posição de armadilha. A estreita dança diplomática que ele manteve com Putin já não é mais um salva-vidas para a economia húngara, mas tornou-se uma algema exaustiva. A chamada política externa independente que Orbán tem defendido orgulhosamente por anos está se tornando insustentável devido aos danos na Druzhba que a Rússia infligiu a si mesma nas linhas de frente. Muitas análises estratégicas interpretam a lealdade de Orbán ao Kremlin como uma estratégia de suicídio absoluto. A mentalidade pragmática e expansionista de Moscou está deixando a Hungria isolada no meio da Europa. Uma onda de choque semelhante está reverberando nos corredores de Bratislava. A possibilidade do oleoduto Odesa Brody entrar em operação está empurrando a Eslováquia fortemente em direção a alternativas como o oleoduto Adria. As ameaças de Robert Fico de cortes de energia para Kiev criaram uma onda séria de reação dentro da União Europeia. A possibilidade de a Eslováquia declarar uma emergência energética pode alimentar a oposição dentro do país, criando caos nas ruas. Na projeção de longo prazo, a estratégia de guerra de Putin, que visa a infraestrutura energética, está colocando um grande peso na identidade política de Fico. A possibilidade de sanções, como cortes potenciais de financiamento pela União Europeia, está colocando as relações entre Bratislava e Moscou sob forte tensão. Sob pressão para diversificar as fontes de energia, Fico está entrando em um túnel difícil onde pode ter que se distanciar gradualmente de Putin para sobreviver na arena política. A fumaça que sobe de Kalinino não escureceu apenas as capitais políticas da Europa. O verdadeiro choque destrutivo deste evento está sendo sentido a portas fechadas no Kremlin, nos luxuosos escritórios dos oligarcas russos e nas mesas onde o orçamento de guerra é calculado. O fechamento do oleoduto Druzhba desencadeou não apenas a crise política de Orbán e Fico, mas também a silenciosa falência do monopólio estatal russo de oleodutos,
Transneft, e da enorme elite agrupada ao seu redor. Por muito tempo, as manchetes foram dominadas pelo anúncio da Gazprom de uma perda histórica de 7 bilhões de dólares após a perda do mercado europeu. À medida que a Gazprom se transformou em um zumbi industrial, um dos últimos bastiões da economia russa que permanecia de pé era a Transneft, bombeando petróleo. Mas agora pode-se dizer que chegou a vez da Transneft. A Transneft é um gigante que, por sua própria natureza, ganha dinheiro com base no volume. Cada barril de petróleo que flui pelos oleodutos entra nos cofres da empresa como uma taxa de trânsito, e essas receitas são transferidas diretamente para o orçamento do Estado russo, e de lá para o financiamento da máquina de guerra. A estação de bombeamento Druzhba 1 tornar-se inutilizável significa que o fluxo de centenas de milhares de barris de petróleo por dia foi interrompido. Esta situação significa não apenas uma perda de receita de petróleo não vendido, mas também a evaporação das enormes receitas logísticas que a Transneft não pode obter. Enquanto os custos de manutenção, operação e o enorme quadro de pessoal da empresa permanecem fixos, a interrupção de uma de suas principais fontes de receita está criando enormes lacunas no balanço da empresa. Mais importante, essa situação alimenta o pânico da elite que abala o equilíbrio de poder dentro do Kremlin. O sistema que financia o orçamento de guerra de Putin depende dos lucros dessas enormes empresas de energia administradas por oligarcas. Figuras como Nikolai Tokarev, chefe da Transneft, têm lucrado com esse sistema há décadas, oferecendo lealdade incondicional a Putin em troca. No entanto, à medida que as receitas diminuem e o bolo encolhe, é provável que surjam conflitos entre os oligarcas. Em uma equação onde as empresas não conseguem lucrar, seus ativos são alvo de drones ucranianos, e o orçamento do Estado exige impostos cada vez maiores, a lealdade das elites ao regime está passando por um teste de estresse severo. À medida que o custo da guerra aumenta dia após dia, o tropeço desses gigantes da energia, que formam o coração da economia, está criando fissuras profundas na frente interna russa. A conta da guerra está sendo paga diretamente pelos cidadãos russos comuns. A crise silenciosa da Transneft é, na verdade, um grande indicador que expõe a estrutura frágil por trás da narrativa de Putin de uma economia invencível. E agora chegamos à fase mais crítica, menos discutida, mas potencialmente mais devastadora desta análise massiva para o futuro industrial da Rússia. Quando o fluxo de petróleo, através do oleoduto Druzhba para o oeste para onde vai esse petróleo? A resposta é simples e brutal: para lugar nenhum. O petróleo que não pode fluir para o oeste não evapora e desaparece. Ele fica preso dentro da própria Rússia, em seus enormes oleodutos, estações de bombeamento e instalações de armazenamento. Esta situação é o próprio processo de uma economia esmagada pela sua própria produção, estrangulando-se logisticamente, o que chamamos de canibalismo industrial. Você não pode simplesmente ligar e desligar um poço de petróleo como uma torneira de cozinha, especialmente no frio rigoroso da Sibéria Ocidental. Fechar a produção em poços operando sob permafrost, solo permanentemente congelado, pode ser tecnicamente suicida. O petróleo chega à superfície misturado com água e vários produtos químicos. Se você interromper o fluxo e fechar o poço, a água nos canos congela naquele frio congelante, expande-se e destrói toda a infraestrutura de aço por dentro. Quando você quiser reabrir o poço, terá que gastar bilhões de rublos em reparos ou abandonar completamente esse poço. Com a estação Kalimino fora de serviço, os enormes tanques de armazenamento nas regiões de Samara e Tartaristão rapidamente atingiram seu ponto de enchimento. Enquanto as instalações emitiam avisos de transbordamento, a Transneft tentou redirecionar esse petróleo para os mercados asiáticos. No entanto, eles enfrentaram um enorme gargalo logístico. Os oleodutos que vão para o leste já estão operando a plena capacidade. Se quisessem transportar o petróleo por trem, a Transiberiana e a linha principal Baikal-Amur, BAM, já estão congestionadas com munições militares, armas e trens logísticos indo para a frente. A logística da máquina de guerra e a logística das exportações de petróleo estão colidindo de frente nos mesmos trilhos estreitos. O resultado dessa paralisia logística é o risco de que as empresas petrolíferas sejam forçadas a reduzir a capacidade de produção em seus poços na Sibéria, ou até mesmo fechar completamente alguns poços. Milhões de barris de petróleo morto, que não podem ser vendidos ao inimigo ou transportados para mercados no exterior, estão se acumulando como um veneno maciço nas próprias veias industriais da Rússia, criando uma hemorragia reversa que corrói o corpo principal por dentro.
Este é o verdadeiro efeito dominó massivo criado pelos veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, aquele cheque-mate estratégico implacável que força poços siberianos a milhares de quilômetros de distância a se autodestruírem ao atingir uma estação de bombeamento. Os dominós no grande mapa estratégico estão caindo um após o outro. A artéria mais grossa que financia a máquina de guerra de Putin e alimenta suas operações políticas dentro da Europa foi cortada. O mito do Kremlin de hegemonia energética inabalável no continente desmoronou. A fumaça que sobe de Kalinino não é apenas petróleo queimando, são as cinzas de um império construído sobre chantagem, ameaças e dependência energética. A Eslováquia e a Hungria já não têm o luxo ou conforto de serem o cavalo de Troia do Kremlin na Europa. Para manter suas indústrias funcionando e salvar suas economias, eles devem agora se voltar não para o leste, mas para os recursos de Baku, o corredor geopolítico de Ankara e a nova equação oferecida por Kiev, que tem como alvo sua própria infraestrutura. Este evento não é apenas uma ruptura logística, é uma paralisia severa da presença da Rússia na política europeia, uma mudança chocante no equilíbrio de poder. As regras da nova era energética foram escritas e já não há lugar para Moscou nesta mesa. O curso da guerra mudou. Os próximos na linha são as maiores fraturas que este novo eixo criará. Novo eixo criará. Novo eixo criará.